Boa noite a todos. Eu sou Álvaro Albano, sou cirurgião bariátrico da Bahia e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E hoje nós estamos aqui no 19º Bari Live de 2023 e hoje estamos repletos de novidades. Os temas dos nossos Bari Lives, eles sempre são escolhidos pelos nossos pacientes através do nosso aplicativo para o paciente bariátrico, que é o Bari Life. Não confundam, é Bari Life. Basta acessar esse aplicativo através do seu celular, baixe o app e faça o cadastro. E depois você pode participar de todas as enquetes e todos os benefícios que o aplicativo proporciona para o paciente bariátrico, como a carteirinha do paciente bariátrico, que é uma carteira virtual, que ela proporciona uma série de descontos, dicas, alertas, que são os alertas para que os melhores resultados ocorram ao longo do seu tratamento. E o tema do programa de hoje ele é relacionado ao Novembro Azul. Esse foi o tema escolhido pelos nossos pacientes bariátricos através do Bari Life. Como a obesidade afeta a saúde do homem? O Novembro Azul ele é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Para começar, nós estamos reunindo um time de peso. Nós trazemos o urologista do Paraná, que atua na Eco Medical Center, o Dr. Vinícius Bruns. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius. Trazemos também o urologista e andrologista, também do Paraná, o Dr. Tiago Miesua, e o cirurgião bariátrico do Tocantins, o Dr. Jorge Zeve. Sejam todos muito bem-vindos para esse Bari Live. A obesidade masculina, ela mais do que dobrou entre os anos de 2003 e 2019. Passou de 9,6 para 22,8. Além disso, no que se refere à alimentação, o padrão alimentar masculino ele é ainda um pouco pior do que o padrão alimentar feminino. Então, há menos consumo de frutas, menos consumo de verduras, quando comparado com a população feminina, isso segundo os dados do Vigitel, que é o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, produzido pela World Obesity Federation, a WOF, a obesidade deve atingir 41% da população brasileira até 2035. E isso traz um impacto econômico na saúde que é estimado em 19,2 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 3% do produto interno bruto. Então, para os homens, para nós homens, a obesidade aumenta o risco de câncer, pode levar à infertilidade e a uma série de disfunções urológicas, incluindo a impotência sexual. Isso porque a produção de testosterona nos homens, que é o principal hormônio que é responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características masculinas, e controla inclusive a normalidade das funções de desempenho sexual, diminui consideravelmente nos pacientes portadores de obesidade. Então, a ideia do programa de hoje é tirar as dúvidas dos nossos pacientes, reforçar alguns pontos importantes para os nossos pacientes de todas as idades, sejam do sexo masculino ou aqueles que convivem com alguém do sexo masculino portador da obesidade. Lembrar que a nossa transmissão ela é ao vivo e é interativa, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, todos os pacientes devem e podem mandar perguntas para que essas perguntas elas sejam transmitidas a todos os colegas que estão participando hoje do nosso Bari Live. Então, eu vou começar já com esse nosso Bari Live de hoje, fazendo uma pergunta ao Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, seja bem-vindo. E eu te pergunto qual é a importância do Novembro Azul. Primeiro, boa noite a todos, parabéns pelo evento, Álvaro, Dr. Jorge, Dr. Álvaro, Dr. Tiago, pela presença aí, parabéns, que é bem bacana esse incentivo realmente da saúde do homem. A gente fala que o Novembro Azul iniciou, só para ter uma ideia, em 2003, é um evento mundial, tá? Iniciou em 2003 esse evento, e para atentar a saúde do homem, começou-se assim pelo câncer de próstata, para incentivar o paciente, por ser um tabu às vezes para todo mundo, o exame da próstata, que seria o exame do toque retal. Então começou a incentivar e estimular os homens a procurar o médico, o urologista, em relação à saúde do homem. E não só necessariamente ao câncer de próstata. Hoje em dia a gente então amplia mais esse atendimento ao paciente com HPV, que seria a hiperplasia prostática benigna, pacientes que têm disfunções sexuais. O Dr. Tiago Miesua, urologista, talvez
vai falar um pouco mais para frente. Então, a gente vê o homem como um todo. E em algumas situações, o homem não tem nenhum médico que acompanha. Às vezes o cara é saudável, tem 50 anos de idade, 45, 50 anos, não acompanha com ninguém. E acaba o urologista sendo também um amigo clínico aí que possa estar ajudando também. Perfeito, excelente, Vinícius. Eu vou passar a palavra agora para o nosso cirurgião bariátrico, Dr. Jorge Zeve, e eu trazer um pouco mais para a atenção para os nossos pacientes aqui, os nossos pacientes da obesidade. Ô Jorge, como você enxerga que a obesidade tem afetado a saúde masculina? Boa noite, colegas. Boa noite, Álvaro. Obrigado ao convite da sociedade. É uma honra estar nesse canal, que eu acho que é uma forma de interagir, esclarecer dúvidas da população dessa epidemia que a gente vive, né, que a gente trabalha com ela, né? O paciente obeso, ele tem um organismo inflamado, né? Então, ele está suscetível a várias doenças. Sabemos da relação da obesidade com diabetes, hipertensão, dislipidemia, com vários tipos de câncer. E o foco nosso aqui hoje, realmente, né, abordagem da saúde masculina, a relação dos 13 tipos de câncer que a obesidade sabidamente tem relação. O câncer de próstata é um, né? Ela tem relação com quanto mais obeso o paciente tem, o câncer vai ser mais grave, né? Se fala em relação, quanto maior o IMC, o câncer se torna mais grave. E conforme você citou, realmente são queixas que os pacientes trazem para a gente, essa questão de libido, baixa libido, movida pela baixa testosterona, pela transformação da testosterona em hormônios femininos, né? E então realmente a gente, tratando da obesidade, a gente busca melhorar essas questões também. Perfeito. E eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Tiago. O doutor Tiago, que tem muita experiência em andrologia, o conhecimento em relação à relação entre obesidade e infertilidade feminina, e a relação com síndrome dos ovários policísticos e diversos problemas relacionados à estabilidade hormonal, já são muito bem sedimentados. Mas eu quero perguntar para o doutor Tiago qual é a relação entre a obesidade e a fertilidade masculina. Existe alguma relação? A obesidade impacta e atrapalha a fertilidade do homem? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje nessa live, né? É um prazer participar aí de um evento da sociedade. É uma honra estar aqui. E sim, nós temos um impacto, na verdade, da obesidade como um todo na fertilidade masculina, né? Os pacientes obesos, eles tendem a ter problemas de fertilidade, e é um fator de risco hoje considerável. E se nós observarmos realmente a quantidade de pacientes obesos que nós estamos nos deparando atualmente, né, realmente é algo que tem que ter muito cuidado com a fertilidade. Muitos pacientes jovens já obesos, né, então, que nem tiveram filhos ainda, que ainda pensam nessa fertilidade futura. E os principais mecanismos que a gente tem já estabelecidos de problema de fertilidade, assim como acontece na parte feminina, né, são distúrbios hormonais, que é muito comum no paciente obeso, né, não traz apenas alteração de fertilidade, mas também outras alterações de cunho sexual, que a gente pode comentar um pouquinho também mais à frente, né? Mas, além disso, nós temos o estresse oxidativo, a liberação de substâncias tóxicas pelas células adiposas, né? Pelos adipócitos. Então, esse estresse oxidativo acaba levando a uma alteração no DNA dos espermatozoides e acaba influenciando, inclusive, em técnicas de reprodução assistida. Nós sabemos que níveis elevados de estresse oxidativo, níveis elevados de fragmentação de DNA podem influenciar, inclusive, para a gestação e para a fertilização in vitro, que são técnicas de alta complexidade com seleção de espermatozoide, né? Então, realmente, a obesidade é um fator muito importante a ser avaliado e combatido, nesse caso, né? Prevenido e tratado. Perfeito. E, doutor Vinícius, muito se fala sobre o câncer de próstata, sobre as relações e a intenção da prevenção do câncer de próstata, mas grande parte dos nossos pacientes não sabe especificamente o que é a próstata e qual é a sua função. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é esse órgão, qual é a função que o órgão tem e qual a importância dele para o homem em geral.
Isso é uma pergunta bem interessante, que muita gente acaba não sabendo até a função da próstata, até muitos colegas médicos ficam perguntando para que serve a próstata, para que serve o PSA, né? É interessante que a próstata é uma glândula, tá? É uma glândula que é responsável pela produção do conteúdo seminal. Então, ele produz o sêmen que ajuda aí, não ajuda não, que é responsável pela ejaculação, tanto a próstata quanto a vesícula seminal. Para a gente ter uma ideia, 97% do conteúdo do ejaculado vem da próstata e vesícula seminal. Somente 3% vem ali do testículo, né? Porque eu fico brincando que a parte nossa que trabalha mais com a próstata é mais importante que a do Tiaguinho lá, que trabalha com a parte do espermatozoide. Então, a gente precisa que o espermatozoide tenha um elemento de condução que seria o sêmen, que a próstata produz, então, o sêmen, junto com a vesícula seminal. O PSA, em específico, o PSA, o conteúdo do sêmen do ejaculado, ele é um conteúdo mais grudento, um pouco mais firme, sólido, né? Então, o PSA ele serve para dissolver esse conteúdo mais elástico do sêmen, para que ele fique mais liquefeito e que o espermatozoide consiga fazer a fecundação na mulher. Então, a próstata em si é uma glândula responsável por essa produção do conteúdo seminal. E é fundamental para a fertilidade masculina. Exatamente, fundamental na fertilidade. Perfeito. Jorge, você que é cirurgião bariátrico, que nós recebemos em nosso consultório de cirurgia bariátrica uma maior proporção de mulheres, claro, mas também nós recebemos muitos homens que chegam ao consultório buscando o tratamento da obesidade, e particularmente nos homens, como você enxerga? Qual é geralmente esse quadro de saúde dos homens quando chegam ao consultório para buscar cirurgia bariátrica? Eles demoram mais para buscar ajuda do que as mulheres. As mulheres atualmente já têm aquele hábito de procurar o ginecologista e fazer seus exames periódicos. No homem isso muitas vezes não é tão usual, não é tão cultural. Você nota alguma diferença entre essa população masculina quando chega ao consultório para procurar o tratamento da obesidade ou a cirurgia bariátrica? Você colocou bem. A mulher, desde jovem, é ensinada, a mãe ensina a filha a ir no ginecologista, né? E o homem realmente acaba atrasando, né, a busca preventiva de exames, né? E a gente vê também pela particularidade da obesidade em si, da obesidade masculina, ser uma obesidade mais visceral. A obesidade da mulher é mais em pera, é mais no quadril, a do homem é mais no abdômen, é uma obesidade que está ligada a mais doenças. Então, quando o paciente nos procura, ele geralmente traz mais doenças já que a mulher, né? Porque essa obesidade masculina predispõe a síndrome metabólica, a risco de hipertensão, dislipidemia, diabetes e, por consequente, as doenças que advêm dessas doenças, né? O infarto, o derrame, né? Então, o homem está mais suscetível. Realmente, ele nos procura de forma mais tardia. Não sei o que você vê também, mas eu acredito que seja assim. Exatamente. Isso é o que nós encontramos no consultório no dia a dia, homens procurando atendimento, uma vez que a doença ela já progrediu, ela já chegou em níveis mais avançados e que também as comorbidades já avançaram muito. Mas nós falamos muito sobre agora a questão reprodutiva, a importância da obesidade causando impacto na parte reprodutiva masculina, mas eu quero aproveitar a experiência do Dr. Tiago, tem muita experiência em andrologia, para falar sobre como a obesidade afeta com a função sexual do homem. Bom, assim como afeta a questão reprodutiva, então nós temos um problema na questão sexual, né? A obesidade ela é um fator de risco cardiovascular muito bem conhecido, muito bem estabelecido, né? Faz parte da síndrome metabólica, então nós já sabemos que ela acarreta problemas vasculares e isso vai acabar repercutindo com uma disfunção sexual. A principal causa é a disfunção erétil, né? Então, nós já temos nesse princípio um dos problemas, né? Nós também temos uma teoria de alterações endoteliais que ela pode fazer diretamente nos vasos da região peniana, então, fazendo um distúrbio vascular direto. E também nós temos as alterações hormonais
que são muito frequentes com o paciente obeso, principalmente a redução dos níveis de testosterona e também uma conversão da testosterona para o hormônio feminino. Isso acaba repercutindo na disfunção erétil, mas também nos outros domínios da sexualidade, como libido, como a parte do desejo, o próprio orgasmo, então em outras situações e não apenas na disfunção erétil. Mas o impacto ele é global, né? Então, tanto nos fatores de risco que ela engloba, que pode gerar disfunção erétil, como diretamente na questão da função erétil do paciente. Então, dá para dizer que a função erétil ela é completamente relacionada também ao fluxo sanguíneo que chega ao pênis do paciente. E como a obesidade ela afeta nesse fluxo sanguíneo, tanto para vasos cerebrais, para vasos cardíacos, mas também ela causa, em última instância, em relação à potência sexual e à função sexual do paciente, problemas dos vasos que são responsáveis por essa função erétil do paciente, né? Com certeza. Na verdade, quando nós falamos, pensando em vasos, né, vamos falar especificamente do problema vascular que a obesidade está associada, né? Então, as disfunções cardiovasculares da obesidade, né, que vão levar à obstrução que gera eventos tromboembólicos para o sistema nervoso central, infarto, para qualquer outra região, né? Então, as artérias penianas, elas têm um diâmetro médio em torno de 1 a 2 milímetros. Uma artéria coronariana vai ter um diâmetro médio de 3 a 4 milímetros, chegando a 5 milímetros. Então, costumamos falar, muitas vezes, que a disfunção erétil acaba sendo um sinal de alarme para a doença arterial coronariana, né? E esse paciente é o paciente obeso, diabético, hipertenso. Então, esse é o paciente típico das doenças arteriais como um todo, né? Então, das doenças vasculares como um todo. E na parte da função erétil, é o mesmo paciente que vai ter o problema. Claro, chega a ser um sinalizador, né, de que esse comprometimento vascular ele já está acontecendo e em breve pode acontecer também complicações cardiovasculares ou cerebrais. Perfeito. Sim, nós temos até estudos, né, que mostram que antecedem 1 a 3 anos a queixa de disfunção erétil, quando o paciente traz, antecede em 1 a 3 anos uma queixa cardiovascular, né? E em 5 anos um evento cardiovascular maior, como um infarto, por exemplo. Então, nos guidelines, inclusive nas diretrizes que nós seguimos, a prevenção é você perguntar para um paciente se ele tem uma queixa sexual, um paciente que foi no cardiologista, por exemplo, você está prevenindo talvez um evento cardiovascular futuro, né? Então, é uma medida preventiva também saber isso daí. Perfeito. Eu vou novamente convidar todos os internautas que estão acompanhando, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, ou também seja pelo YouTube, o nosso Bare Live, que encaminhem suas perguntas. O Bare Live ele tem essa virtude de conseguir tirar as dúvidas do paciente, trazer as dúvidas dos pacientes para um ambiente onde há médicos especialistas que lidam especificamente com os problemas relacionados à obesidade e a oportunidade de trazer informações de muita qualidade, como a que nós estamos tendo hoje. E o Dr. Vinícius nos falou sobre qual era a função da próstata, né? Ele falou sobre as relações da próstata com o nosso sistema reprodutivo, mas eu quero entender um pouco mais, eu quero que você fale um pouco mais para os nossos internautas, Dr. Vinícius, sobre o momento em que é mais comum o surgimento do câncer de próstata. Qual é a faixa etária em que isso acontece com mais frequência? Então, a gente tem 2 tipos específicos assim, de câncer de próstata. O tipo que é familiar, de origem familiar, que é um tumor que é talvez um pouco mais agressivo, que a gente orienta o paciente a procurar um médico, principalmente 10 anos mais jovem do que o familiar. Por exemplo, o pai teve um tumor com 40 anos de idade, que é mais raro, que são menos de 5% da população. Esse paciente começa a procurar, esse indivíduo começa a procurar aos 30 anos de idade, 10 anos mais jovem. Isso é uma peculiaridade. O normal, o habitual, que a gente tem que avaliar em relação ao câncer de próstata, é a faixa etária mais comum, que vai dos 50 até os 75 anos, que é a faixa etária do início da doença. Acima de 75 anos, a gente entende que é uma doença bem prevalente. 30% dos homens
podem evoluir com câncer de próstata. Só para uma estatística geral, no Brasil, de acordo com o INCA, tem 70 mil novos casos ano, com 13 mil óbitos por câncer de próstata. Então, eu tenho uma mortalidade não tão alta, mas uma prevalência muito alta. E essa mortalidade talvez não seja tão mais alta, porque realmente a gente está tendo um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais precoce. Então, na sociedade brasileira, sendo bem resumido, a partir dos 40 anos, se você tiver fator de risco, quais são os fatores de risco? Familiares, principalmente primeiro grau, pai e irmãos com diagnóstico de câncer de próstata. Os pacientes da etnia negra, os pacientes negros têm mais chances de ter câncer de próstata, e os pacientes que têm mais obesidade, pacientes que têm dietas ricas em carboidratos e gorduras, e pacientes obesos. Esses pacientes têm que começar mais cedo, aos 40 anos, e a demais população aos 45 anos. No geral, das demais sociedades, sociedade americana, a sociedade europeia, que a gente segue bastante, eles aceitam um pouquinho mais. Então, a partir dos 45 anos, se você tiver fator de risco, volto a repetir, a obesidade em negros e em pacientes que têm familiares de primeiro grau, e acima dos 50 anos, se não tiver fator de risco. Isso são duas informações muito importantes, né? Primeiro, a informação de que a obesidade, que já tem uma relação bem sedimentada com ao menos 13 tipos de câncer, ela vem sendo inserida nos protocolos de rastreio para diagnóstico precoce dos tumores, e isso não tem sido diferente no câncer de próstata. Isso é uma coisa muito importante de ser sedimentada. E a outra é que o fator idade ele deve ser avaliado de uma maneira individual quando você tem familiares de primeiro grau que apresentaram o câncer fora da idade habitual, ou seja, não é necessariamente para toda a população que o rastreio ele é rigorosamente a partir da mesma idade. Você tem um familiar de primeiro grau que teve o câncer de próstata com a idade mais jovem, você sim tem que ter um rastreio diferente, como acontece também com o câncer de intestino. Isso é uma informação que realmente deve ser reforçada nessa nossa live de hoje. E eu vou perguntar para o Dr. Jorge Zeb, como você entende que a cirurgia bariátrica, assim, dentro de todas essas modificações que a cirurgia bariátrica consegue proporcionar no tratamento da obesidade, como você entende que a cirurgia bariátrica muda a vida desses pacientes? Bom, sem dúvida, né? O paciente, quando nos procura angustiado, cheio de doenças, muitas vezes fala para a gente no consultório: doutor, eu preciso fazer, senão eu vou morrer logo, não vou ver meu filho crescer, né? Você, na primeira consulta, é importante você colocar a importância do comprometimento dele com essa ferramenta, né? É um procedimento que não é mágico, ele não cura a obesidade. A obesidade é uma doença que não tem cura, né? Então, o paciente, quando se compromete, entende que ele tem que mudar hábito, que ele tem que fazer uma atividade física, que ele tem que deixar bebida alcoólica numa fase inicial de pós-operatório, evitar o consumo de carboidratos excessivos, ele consegue, quando ele começa uma atividade física, começa a ver resultado, com 3 meses de pós-operatório, ele já teve uma perda substancial de peso, já melhorou diabetes, já melhorou uma série de coisas, diminuiu o medicamento, né? Então, ele chega, e é interessante que a frase que a gente, como cirurgião, mais ouve: doutor, se eu soubesse, eu teria feito isso antes, né? É uma frase que a gente escuta todo dia, né? É uma coisa prazerosa você trabalhar com isso, quando você tem esse feedback, né? Então, sem dúvida nenhuma, os trabalhos mostram melhora da expectativa de vida desses pacientes, qualidade de vida, vários questionários veem isso, né? E realmente uma melhora da saúde física e da saúde mental, né? Porque o paciente que nos procura muitas vezes angustiado, que tem dificuldade de comprar uma roupa, dificuldade de amarrar um sapato, né? Toda essa questão masculina ligada à sexualidade, né? De paciente falar para mim: doutor, eu preciso operar, senão minha mulher vai me deixar, né? Então, isso a gente ouve com frequência no consultório. Então, o paciente muda isso aí e realmente muda a questão, a saúde mental dele, a saúde física. A cirurgia realmente consegue transformar isso aí quando o paciente faz a parte dele. É importante a gente salientar isso. Exatamente. E quando a gente fala para o paciente sobre questionários de qualidade de vida, isso são coisas que nós estudamos
Os trabalhos eles avaliam também, além dos indicadores que são muito claros para todos nós, da cirurgia bariátrica como uma estratégia mais potente para o tratamento do diabetes, da hipertensão, da alteração em relação ao colesterol, da gordura no fígado para o paciente que é portador de obesidade moderada e severa. Também é estudado a qualidade de vida do paciente. Essa qualidade de vida ela é estudada através desses questionários. E os questionários eles envolvem muito mais do que a opinião do paciente somente se a cirurgia foi boa para a sua vida ou não, de como a cirurgia ela influencia em relação a cada um dos aspectos da sua vida, e um dos aspectos muito importantes é a função sexual, a sua satisfação com a sua atividade sexual, porque isso influencia em relação a vários aspectos da vida do paciente, da vida familiar. Então a cirurgia bariátrica ela é muito benéfica sobre todos esses aspectos, sobre todas essas perspectivas, mas fundamental esse reforço que você fez, Zé, sobre a obesidade e ser uma doença complexa. A cirurgia bariátrica ela não é milagre, ela precisa do envolvimento do paciente, do entendimento que ele precisa participar de um processo de tratamento multidisciplinar, no qual ele seja acompanhado e que ele efetivamente faça modificações de hábito de vida, ações alimentares, a prática de atividade física, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. E aí eu reforço um outro ponto importante. A equipe multidisciplinar muitas vezes vai envolver o urologista, o andrologista, que já faz o acompanhamento desse paciente, seja por uma infertilidade, seja por uma disfunção erétil, seja por qualquer outro problema da saúde do homem que eventualmente não estava tendo o tratamento mais satisfatório possível, em virtude de que uma das causas desse problema não estava sendo efetivamente tratada da maneira adequada, que era a obesidade. Uma vez que a gente trata de maneira adequada, isso não quer dizer que o paciente ele não precisa, ele precisa sim do acompanhamento contínuo, multidisciplinar, e a inclusão do urologista, do andrologista nesse tratamento, ela é fundamental. A modificação de vida ela é enorme e é positiva, mas para o paciente que entende que o tratamento ele é um tratamento que precisa ser feito da maneira correta. E, Tiago, você nos falou sobre, nós já discutimos sobre o que é a próstata, a importância da próstata em relação à nossa fertilidade, quais são os pacientes que têm a indicação de acompanhamento e de rastreio para o tumor de próstata, mas como deve ser feito esse acompanhamento dos pacientes que têm mais do que 40 anos, ou eu trago um gancho do que o Dr. Vinícius falou, aquele paciente que tem um familiar de primeiro grau que teve câncer de próstata antes desse período, como é que deve ser feito o acompanhamento para esses pacientes? Em relação à parte de próstata, né? O acompanhamento dos pacientes, a gente indica a questão de avaliação de rotina, como o Vinícius comentou, a partir de 50 anos, né? Para os pacientes com o PSA e o exame do toque, são complementares os dois, né? E para os pacientes mais jovens que têm fator de risco, também, né, a partir dos 45 anos já vão iniciar de forma geral, e os casos daí pontuais, como ele falou, familiares, tudo diferente, né? Da questão de fertilidade, quando a gente fala para o paciente quando deve avaliar ou não avaliar essa questão de fertilidade, né? Como a obesidade ela é um fator de risco para a fertilidade, geralmente nós vamos acabar avaliando nos casais que estão nessa faixa etária para desejo de gravidez, né? Então, nesse casal que iniciou as tentativas e não teve filho ainda, num certo período, a gente vai fazer uma avaliação, que é uma avaliação simples, né? E nós vamos ver se teria algum outro fator a mais ou que daria para ajustar na questão dos problemas que a obesidade leva para esse organismo. Então, como fazer essa melhora do padrão hormonal, como a gente pode ajustar, embora o tratamento base vai ser para a obesidade, né? Então, a gente vai ter que focar no tratamento da obesidade para melhorar a causa como um todo, né? Mas seria mais nesse perfil de pacientes. A infertilidade masculina, ela responde por, dentre todas as dificuldades de concepção, até 40% desse problema de fertilidade pode ser masculino. Não é isso, Thiago? Isso, a gente fala que
até 50% o homem está associado, seja ele o fator único causal, né, a causa do problema, ou um fator agravante, né? Então, por exemplo, às vezes nós temos um fator feminino, mas o masculino também contribui. Então, em metade dos casos, o homem está envolvido, né? Então, por isso a importância da avaliação desses pacientes. E para esses pacientes, desses 50%, o tratamento da obesidade é fundamental. É recomendado para todos, né? Não só obesidade, mas paciente com aumento de peso que realmente tem uma recomendação de melhora de peso, independente do seu IMC, do grau de obesidade. Todos os pacientes são recomendados. Melhora dos hábitos de vida, melhoras dietéticas, melhoras gerais, melhora do sono, exercício físico e a perda ponderal, né? Então, alguns casos, às vezes a gente até maneja numa equipe multidisciplinar, porque esse paciente realmente sozinho, às vezes, ele não vai conseguir, né? Vocês têm muita experiência, né, com esses pacientes que é muito fácil falar, vai perder peso, mas realmente dar essa estrutura e esse suporte para o paciente, às vezes é importante, né? Então, maneja junto com o endócrino, às vezes com o nutricionista, tudo. Então, é importante que a gente faça multidisciplinaridade nesses casos também, né? Perfeito, Thiago. Essa é uma outra visão que vem ganhando as especialidades todas associadas, né? Durante muito tempo, o paciente ele passava com o ortopedista, tinha uma indicação de fazer um procedimento ortopédico, e ele recebia apenas a informação de, perde 20 quilos e volta que eu te opero. Durante muito tempo, o cirurgião também, muitas vezes, chegava para um paciente, por exemplo, tabagista, e dizia, vai, para de fumar e volta que eu te opero. E hoje nós entendemos que para tratamento tanto de doenças crônicas, multifatoriais como a obesidade, ou de outras doenças, como por exemplo o tabagismo, é fundamental encaminhar o paciente para uma rede de apoio. O paciente ele não vai sozinho ser o capaz de resolver o problema de uma doença que ela é multifatorial, complexa, de difícil tratamento, mesmo com um acompanhamento adequado. Então esse é um ponto fundamental. Nós já falamos muito sobre quando é que começa o acompanhamento, mas eu queria ouvir um pouco do Vinícius sobre quais são os sintomas que o paciente começa a apresentar quando ele tem algum problema relacionado à próstata, então quando há alguma suspeição, quando é que eu devo começar a pensar que há um problema, seja uma hiperplasia prostática benigna, ou, em última instância, quando há uma possibilidade de um câncer de próstata. O importante realmente do check-up que a gente avalia em relação ao câncer de próstata é exatamente isso. Vamos falar um pouquinho aqui separado do câncer de próstata e da hiperplasia, que são duas doenças distintas. Em relação ao câncer de próstata, em sua grande maioria das vezes o paciente é assintomático. A gente entende que o paciente, quando começa a ter sintoma, que é sintoma obstrutivo, que é o que é sintoma obstrutivo? O jato urinário está fraco, você ter dores no corpo, dor pélvica ou dor óssea, então esse câncer da próstata já não está um câncer mais avançado, o tumor não está localizado. Então, a gente tenta evitar chegar num ponto, por óbvio, de diagnosticar o paciente com doença sintomática em relação ao câncer de próstata. Por isso que a gente indica realmente tratamento, um diagnóstico mais precoce. Claro que a gente tem a prevenção, que é a prevenção da obesidade, mas o diagnóstico precoce, que é o tratamento mais importante em relação ao câncer de próstata. Especificamente em relação à HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, é o aumento do volume da próstata que a gente, o homem invariavelmente vai ter esse aumento benigno. A gente entende que pacientes aos 90 anos, quase 100% dos homens vão ter esse aumento benigno, que é a hiperplasia prostática benigna. Nem todos vão precisar de um tratamento específico. Mas entenda que tem a bexiga, a uretra passa dentro da próstata. A uretra é o canal que vai sair da bexiga e levar a urina até o pênis. Quando a próstata começa a crescer, eu vou simular com a mão, ela começa a fechar esse canal. Então, qual que é o sintoma que o paciente sente? Imagina que estivesse pisando numa mangueira. Então, o jato vai ficar mais fraco, você, por muitas vezes, vai ter a bexiga vai ficar, chama hiperativa, a bexiga fica querendo urinar várias vezes porque ela fica mais forte. Imagina ela fazendo uma força muscular ali, ela está numa academia forçando a passagem da urina, então o paciente pode aumentar a frequência urinária, ter um jato urinário mais forte, um negócio que a gente chama noctúria, o paciente começa a levantar mais vezes à noite para urinar.
ele começa a ter sintomas tanto de frequência quanto de obstrução da próstata. Então, os sintomas obstrutivos da HPB, o paciente começa também a sentir esse jato fraco e, em muitas situações, ele começa a se adaptar a esse jato urinário. Aí ele chega falando, só, doutor, como é que você pergunta ativamente, como é que está o jato urinário? Ele falou, está mais fraco. Aí ele começa a comparar. Eu vou do lado do meu filho parece que dá aquele barulho na água. Eu vou do meu lado, eu demoro mais. Estou levantando à noite. E muitas vezes, quando você acaba tratando, no primeiro momento, tratamento medicamentoso, em sua grande maioria das vezes, o paciente volta no consultório achando, eu não lembrava como eu urinava tão mal. Então, realmente, essa busca ativa desse check-up, dessa avaliação urologista é bem importante, porque a gente acaba fazendo também uma busca ativa sobre a doença e tratando mais precoce, evitando as repercussões negativas que essa doença pode dar. Aproveitando o gancho, eu acho, né, Vinícius, é até engraçado às vezes, né, quando vai o paciente e a esposa, né, o paciente se pergunta para ele, não, tá urinando bem? Não, tá tudo certo, doutor. A esposa olha pro lado e fala, não, doutor, ele demora um monte no banheiro, não consegue, tá com dificuldade, ele se adapta, né, ele se acostuma, na verdade, né, me acorda de meia hora. Me acorda a noite inteira, a esposa denuncia tudo. Então é a adaptação, né? Vai se acostumando às vezes com o problema, né? Como a evolução do problema é gradual, aquilo vai causando uma menor percepção do paciente em relação ao problema, né? Aqui no Body Live a gente sempre prioriza muito as perguntas que são mandadas pelos nossos pacientes, os internautas que estão acompanhando, e eu vou trazer uma pergunta e aproveitar para perguntar isso para você, Thiago. O Egnaldo Vilela, ele faz uma pergunta de como a obesidade pode afetar a saúde mental dos homens nesse contexto, porque nós sabemos que a função sexual ela vai muito além de somente hormônios, muito além de somente vasos. Ele pergunta como a saúde mental pode afetar e que medidas podem ser tomadas para lidar com isso. Então, nessa questão, é uma excelente pergunta, né? Quando nós falamos em disfunção sexual, nós falamos em 4 fatores, né? Os fatores de cunho psicogênico, que daí vai envolver a saúde mental masculina como um todo, né? Os fatores hormonais, que é o que a gente já discutiu, fatores vasculares, que também falamos, né? E fatores neurológicos, que tem um pouco menos de relação direta com a obesidade. Mas, quando nós falamos em fatores mentais, né? Então, é um paciente que ele já, às vezes, ele sente vergonha por ter obesidade, é um paciente que muitas vezes tem aquela gordura suprapúbica, que já tem um pênis mais embutido, é um paciente que reclama que a aparência já não está, que se sente mal pela sua própria aparência, né? Então tudo isso vai evoluindo com padrões de disfunção sexual também de origem psicogênica. Então tudo que nós falamos antes é de origem orgânica, né? Tem um fundo orgânico por trás. Mas a causa principal de disfunção sexual, de forma geral, ela é psicogênica. A maioria dos pacientes tem origem psicogênica. E o paciente obeso ele tem outros fatores comemorativos que fazem com que isso seja ainda mais pronunciado, né? Então, a sua autovisão, né, como ele se enxerga, como ele se aceita, tudo isso vai influenciar. E eu trabalho numa equipe multidisciplinar, eu trabalho com sexóloga, né? Então, pacientes que têm disfunção sexual, que tem um padrão psicogênico misturado, eu acabo indicando ele para buscar a sexóloga para trabalhar isso daí. Muitas vezes vai muito além da sexualidade esse trabalho, ele vai envolver muitos aspectos, né? Além da melhora para si mesmo, né? O combate à obesidade, ele mesmo se melhorando de um aspecto geral, né? Acho que seria mais ou menos esse o apanhado do que é o segundo lado da disfunção sexual, né? Perfeito. E Jorge, qual é a preocupação principal do homem que chega ao seu consultório de cirurgia bariátrica, procurando tratamento para a obesidade? Qual é a diferença entre essas preocupações das mulheres e do homem quando ele te busca para a cirurgia bariátrica? Bom, eu não diria a preocupação, diria são algumas preocupações realmente que o homem traz, ele como chefe da família, ele se preocupa com os filhos, se preocupa com o risco da cirurgia, né? E existe aquela brincadeira dos mitos e verdades, né? Muitas vezes o paciente pergunta, doutor, eu vou ter que tomar vitamina o resto da vida?
tá? E ele pergunta, doutor, a cirurgia não me deixa impotente, né? Engraçado, né? A gente vai ver o que o Thiago comentou, o paciente vai melhorar do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista hormonal, mas se ele traz um problema prévio psicológico, alguma disfunção de origem psicogênica, conforme você falou, realmente pode ser que a cirurgia não vai ter o efeito que a gente gostaria que tivesse, né? E aí eu realmente concluo essa fala com a importância, reforçando o que vocês falaram, a importância da equipe multidisciplinar. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia do cirurgião só, a gente valoriza muito a equipe que está com a gente, o papel do psicólogo, do nutricionista, do endocrinologista, do educador físico, de todo mundo, né, imbuído nessa melhora, de buscar essa melhora do paciente. E nessa questão, o psicólogo tem um papel muito importante. É muito comum, tanto nas mulheres quanto nos homens, essas queixas, né? Muitas vezes a mulher chega na primeira consulta e fala, olha, doutor, queria fazer cirurgia bariátrica, eu queria tratar a obesidade, porque está me causando uma série de problemas, às vezes eu me preocupo porque eu queria engravidar, e a cirurgia bariátrica pode atrapalhar essa gestação, quando rigorosamente cirurgia bariátrica é o contrário. Ela não só aumenta a fertilidade, como aumenta a segurança dessa gestação. Uma vez que, claro, o acompanhamento como um todo seja feito, que já foi ressaltado aqui várias vezes, e isso que você falou é algo comum dos homens também. Quando a cirurgia bariátrica ela afeta positivamente, melhora a função sexual dos homens, mas ainda existem muitos estigmas, muitas vezes o homem chega na primeira consulta preocupado com isso, preocupado se a cirurgia bariátrica vai atrapalhar, quando na verdade uma cirurgia bariátrica inserida num tratamento multidisciplinar correto, ele vai muito melhorar a função sexual desse homem. Mas, Thiago, nós falamos sobre o impacto da cirurgia bariátrica em relação à fertilidade, em relação à função sexual, todos os fatores que envolvem a função sexual, e nós falamos sobre os hormônios. Tá? E principalmente foi citado no início do nosso Body Live a testosterona. Mas como a cirurgia bariátrica, como a obesidade principalmente, traz impactos em relação aos hormônios masculinos? Bom, então a questão hormonal da obesidade, ela vai se desenvolver que os adipócitos são células que fazem a conversão periférica da testosterona em estradiol. Então nós trocamos o hormônio masculino por hormônio feminino, que inclusive pode fazer uma resposta central, onde vai bloquear a produção de mais testosterona, inclusive podendo até atrapalhar a produção de espermatozoide. Então quando nós tratamos esse paciente, seja uma perda não cirúrgica ou mesmo uma perda cirúrgica, né, nós vamos ter uma regularização disso, nós vamos ter uma melhora tanto dos níveis de testosterona, quanto dessa relação, né, da testosterona com o estradiol. Essa relação, ela altera a libido, altera o desejo, né, e ela pode também evoluir com graus de disfunções sexuais. Quando o paciente perde cerca de 5 quilos de massa gorda, né, de gordura, né, ele tem um incremento na sua testosterona ao redor de 40 a 60 nanogramas por decilitro. Então, se a gente está falando de um paciente obeso que tem uma massa gorda muito grande, realmente, a hora que ele tiver toda essa perda ponderal, lógico, não perdendo músculo também, né, porque tem que ter todo esse acompanhamento multidisciplinar por trás, porque não adianta ele perder só o peso lá, mas perder tudo, né? Então, o objetivo é que ele ganhe massa magra, que ele faça o seu exercício, que ele complemente tudo, né? Então, quando ele tem essa perda, ele vai automaticamente melhorar a musculatura, subindo a testosterona, né? É uma coisa que nós sempre ressaltamos, a diferença entre perda de peso e emagrecer. O objetivo do tratamento, sistematicamente, não é só perder peso, reduzir ponteiro de balança, é perder o excesso de massa gorda e ganhar massa muscular. O paciente ganha performance, ganha funções metabólicas ativas do nosso tecido muscular e perde substancialmente o que lhe causa prejuízo metabólico, que é o excesso de tecido gorduroso, né? Os nossos internautas estão mandando algumas perguntas, e são perguntas bem interessantes. A Márcia Freitas fez uma pergunta aqui que eu quero transmitir para o Vinícius. Ela faz uma pergunta que é uma pergunta comum de rede social e uma pergunta que é muito importante para esses pacientes. Ela pergunta como nós, mulheres e esposas, podemos incentivar
os pacientes do sexo masculino a procurarem ajuda. Sabemos como esse assunto ainda é um tabu, e é um tabu enorme. Mas, Vinícius, ajuda a gente. Como é que a gente pode ajudar a essas mulheres que convivem com homens a fazer com que elas ajudem para que eles procurem o atendimento, para procurar o tratamento, tanto o tratamento urológico quanto o tratamento da obesidade? Assim, a mulher tem papel realmente essencial na saúde do homem, porque realmente o homem, como eu disse anteriormente, não procura muitas vezes o médico, não vai em nenhum médico, não é só no urologista, não. Ele acaba falando, doutor, não vou em nenhum médico, estou vindo aqui porque minha mulher mandou. E é engraçado que em várias situações, inclusive em algumas situações mais específicas ainda da cirurgia contraceptiva masculina, né, a vasectomia, é muito interessante. Você vai, seja bem-vindo, em que posso ser útil, né? Por que o senhor veio aqui? Porque minha mulher mandou. Aí a gente sabe, né, que de fato tem essa é uma brincadeira, mas a mulher é essencial no incentivo ao homem. Claro que assim, a mulher procura mais a unidade de saúde do que o homem, a mulher tem menos doenças preventivas do que o homem, então assim, não tem muito milagre, a mulher realmente tem que insistir, orientar o parceiro, ser realmente firme com o parceiro para procurar a ajuda do urologista ou demais médicos, né? Uma curiosidade, o doutor Tiago, talvez o doutor Tiago não responda, mas pergunto aí para o doutor Jorge, para o doutor Alvo, quanto tempo demora um toque retal para diagnóstico, para check-up de próstata? Quanto tempo que demora um toque retal que a gente consegue fazer? Mínimo, mínimo. Segundos. Segundos. Então, um toque retal para um diagnóstico é de 4 a 6 segundos. Né? Então, é um exame extremamente rápido, não, é um exame que pode ser um pouco desconfortável, realmente, é de mais tabu do que de fato, porque a gente usa um lubrificante, muitas vezes um anestésico. Então, realmente, a mulher tem que incentivar o homem a procurar a saúde do homem em geral, e não tem milagre, ela tem que martelar na cabeça do cara, que ele tem que procurar a saúde, tem que curar. E mais do que isso, mais do que só vinculado ao tratamento ou prevenção do câncer de próstata, mas também em relação às disfunções sexuais, né? O papel da Exato. mulher é importantíssimo, né? O tabu, ele não existe somente para a prevenção do câncer de próstata, mas um tabu enorme em relação à disfunção erétil, é aquele momento onde o homem ele Sim. acredita que aquilo é uma característica imutável, que a partir daquele momento ele já é um paciente com disfunção e que essa disfunção não pode ser revertida. E quando é justamente o contrário, ele deve procurar um atendimento médico específico no intuito de tratar as causas e de reverter as consequências. E uma coisa, entrando no gancho do Tiago aí, em muitas situações, o homem começa a se resguardar, ou em muitas situações ele não procura a esposa. Por exemplo, eu brinco assim, você está jogando fora de casa, moro no Paraná, mas sou atlético, mas estou jogando com a Bahia aí. E jogando fora de casa, o jogo é mais difícil. Eu brinco assim, o homem tem que ter ereção para ele ter a relação. Ele vai lá uma vez, não dá certo, ele tem a disfunção erétil. Vai uma segunda vez, não dá certo. Ele já não vai à terceira. E não vai procurar ajuda. Então ele não vai à terceira. E a mulher, às vezes, essa conscientização ela tem que ter, ao invés de ir junto ao parceiro e falar assim, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar, vamos procurar ajuda junto. Às vezes a mulher começa a pensar caraminholas, né? Ah, ele não está me procurando porque tem outra, porque tem que não está gostando mais de mim, né? Em última instância tem outra, né? Tem até uma situação bem engraçada que eu estava tratando um casal, antes de mandar para o Thiaguinho, depois eu acabei mandando. A esposa falou assim, não, eu já estou falando com ele, não me procura, porque ela não está gostando mais de mim. E ele está procurando outra. O homem teve uma sacada bem interessante na hora, né? Ele olhou para ela e falou assim, você está louca? Se eu estou passando vergonha em casa, você acha que eu vou passar com a vizinha? E é realmente, né? Se ele está com uma disfunção erétil em casa, que já é uma situação ruim, você acha que ele vai procurar uma outra mulher? De maneira alguma, o homem se retrai, fica angustiado com isso, né?
Aí eu já passo o contato pro Thiaguinho, aí ele resolve essas coisas aí tudo. E eu acho que o maior problema é que homem também não conta para homem, né? Então, nenhum vai falar que está com dificuldade para ter relação, né? Então, o cara vai ficando retraído, retraindo, retraindo cada vez mais. Então, se ela não incentivar ele a buscar ajuda, isso vai virando uma bola de neve tão grande que evolui com disfunção psicogênica, piora tudo, vira uma bagunça gigante, né? E aí a equipe multidisciplinar tem muito trabalho depois, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais dificuldade vai ter. Não adianta, né? Se não funcionou uma, duas, três vezes, ele já bota na cabeça que nunca mais vai funcionar, né? Ele já chega Exato. no consultório, pô, eu acho que talvez desligou a chave aí, doutor. Então, realmente é uma coisa importante, né? O casal estar junto, né? Esse papel. Agora, E Maurício, essa pergunta da Márcia, ela é fundamental por isso, porque em muitas doenças a rede de apoio familiar do paciente, ela é maior, ela inclui a família como um todo, ela inclui filhos, ela inclui parentes. Como existem muitos tabus relacionados a isso, a rede de apoio familiar desse homem que está passando pelo problema, ele é basicamente da sua esposa. Então, o apoio familiar relacionado à cônjuge, à esposa que vive com esse paciente, é fundamental, fundamental. dizer, E o como que é um vocês tabu falaram mesmo, ajudou isso. né, gente, só um pouquinho, com relação ao apoio da mulher, é muito mais comum no consultório, quando o paciente vem procurar a gente para operar a obesidade, para tratar a obesidade, a mulher vem junto e dá apoio, do que o contrário, né? Mas quando entra na questão do tabu sexual, eu acho que o homem que acaba limitando um pouco isso aí e impedindo esse apoio, né? Exatamente, exatamente, Zé. Eu quero aproveitar Então, o gancho que você falou muito mais cedo sobre que grande parte dos pacientes chegam no seu consultório e falam, olha, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Depois da cirurgia, para os homens em específico, e aí não falando somente sobre a questão de melhora de diabetes, hipertensão, etc., qual é que tem sido a satisfação desses pacientes do sexo masculino, principalmente nesses aspectos, no pós-operatório? O que é que você tem ouvido desses pacientes aí? O paciente que aceita a sugestão da atividade física, que passa a fazer atividade física, ele acaba tendo um desempenho maior, né, em todas as atividades da vida. O amigo que muitas vezes ele não enxergava quase, ele passa a enxergar, né? Então, realmente o homem que tinha dificuldade para amarrar um sapato, né, hoje ele consegue amarrar o sapato, né? Então, a atividade em si relacionada à vida sexual dele acaba mudando e ele traz para a gente uma melhora, uma satisfação muito grande. Perfeito. Agora nós já estamos chegando perto do final do nosso Body Live. Eu realmente hoje eu posso dizer que nós tivemos um timaço para falar sobre esse assunto. Então são muitas as dúvidas que nós estamos recebendo, muitos elogios. Mas eu quero passar a palavra para vocês para fazer uma consideração final. Eu queria passar a palavra e começar pelo Dr. Tiago para fazer uma consideração final relacionada à relação entre a obesidade e a parte de disfunção sexual. Qual é a mensagem que você pode deixar para esse paciente, Thiago? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, e de mensagem final que ficaria que o paciente não deve ter vergonha de buscar o urologista, o andrologista. É muito comum disfunção sexual, afeta mais a metade dos homens, e o paciente obeso ele tem que ir atrás realmente, né? Nós temos tratamentos multidisciplinares com tratamentos completos para esses pacientes, tanto para a fertilidade quanto para a sexualidade. Então, tanto o homem quanto a sua parceria apoia, ajuda, tenta levar ele no médico para realmente tratar. Perfeito. Vinícius, suas considerações finais em relação à importância da prevenção do câncer de próstata para esses pacientes. O principal em relação à prevenção, em relação ao diagnóstico precoce, é você conseguir fazer uma cirurgia no paciente ou um tratamento no paciente que seja minimamente com a mínima toxicidade possível. A gente entende que o tratamento para o câncer de próstata você pode ter como sequela a impotência e a incontinência. Se você tratar em situações mais favoráveis, situações de tumores menos agressivos, em situações iniciais, você consegue manter
esse paciente com um alto índice de ereção, um alto índice de continência, que muitas vezes a continência é pior, a incontinência é muito pior do que a impotência no pós-operatório, porque acaba impactando muito na qualidade de vida. Então, esse paciente tem que tratar mais precoce, procurar mais precoce para a gente ter menos sequela e toxicidade de tratamento. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Zeve, a sua mensagem, principalmente com aquela informação muito útil de que os homens não procuram atendimento para procurar o tratamento da cirurgia bariátrica de maneira tão precoce quanto as mulheres, e as suas considerações finais. Obrigado pelo convite. Também, terminando aqui, o que eu queria deixar realmente a obesidade é uma doença, a obesidade não é frescura, a obesidade não é aquela pessoa que já fecha a boca e você emagrece. Então, procure um profissional de saúde, você vai ser orientado se seu caso é um caso para chegar a um tratamento cirúrgico, tá? Seja bem orientado, que você tem como melhorar sua qualidade de vida, sua saúde, seu bem-estar. Perfeito, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os pacientes que acompanharam em todas as nossas plataformas. Foi realmente um timaço de craque e as informações foram extremamente relevantes. Eu quero lembrar para todos vocês que a TV Bariátrica está com uma nova temporada no YouTube e também uma nova temporada do Baricast, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, está também nas plataformas de áudio. Eu convido todos vocês a acompanharem sempre ao Barilive, que acontece nas quintas-feiras pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Uma boa noite a todos vocês e até o próximo Barilive. Boa noite, muito obrigado.